Havendo um legal, declaro, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão plenária do Tribunal de Justiça para julgamento dos processos destacados para sustentação oral na data de hoje, 27/9. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Aprovada. Todos aprovam. Aprovada. Registro de início, a ausência do desembargador Amilcar Maia, nosso presidente, em face da participação de Sua Excelência em reunião do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A presidência ainda quer expressar os votos de boas-vindas ao nosso colega desembargador João Rebouças, que retorna à nossa corte após merecido período de férias. Todos de acordo? Registro ainda a ausência dos desembargadores Cláudio Santos e Glauber Rego, porque ambos se encontram em gozo de férias regulamentares. A presidência registra ainda a ausência do desembargador Vivaldo Pinheiro, em razão de viagem a serviço da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. E ainda a ausência do desembargador Vigílio Macedo, que também, a serviço do tribunal, está em inspeção nos juizados especiais das comarcas de João Câmara, Ceará-Mirim e Extremóis. Passemos, então, para os processos de sustentação oral. Temos 2 processos pautados da relatoria da desembargadora Lourdes Azevedo. Chamo, no primeiro momento, a revisão criminal 080-4147. Em mesa, desembargadora. O advogado presente. Nesse processo, como eu sou revisor, eu vou passar a presidência ao desembargador Expedito Ferreira, para que possa conduzir os trabalhos. Com muita honra, passo a presidência a Vossa Excelência. Pois é, sempre de muita honra de Vossa Excelência. Embargadora, está em mesa, né? Está em mesa. Só 15 minutos, por favor, advogado para a defesa. Sustentação oral. Excelentíssimo senhor desembargador presidente da sessão, Expedito Ferreira, na pessoa de quem saúdo os demais integrantes da Corte de Justiça com a seguinte mensagem: devemos inclinar o nosso rosto em respeito ao nosso Deus, nosso Pai, agradecendo-o pelo dom da vida e a oportunidade de ver nascer um novo amanhã. Esta frase é da doutora Cátia Maria Lobo Nunes, que hoje faria esta defesa e, infelizmente, partiu para a glória, mas que tinha uma excelente relação com este tribunal e foi homenageada com o auditório Cátia Nunes, na Auditoria Militar, onde ela muito trabalhou. Excelentíssimo senhor procurador em atuação deste tribunal, doutor Glaucio Garcia, excelentíssimos colegas advogados, excelências, Josemar Moreira de Lima e Valdenes de Souza vem propor revisão com fundamento no artigo 621, inciso 1º e 3º do Código de Processo Penal, nos seguintes termos: os revisionandos foram condenados pelo juiz Wacó sob a acusação de, no dia 18 de abril de 2004, por volta das 18h30, na Rua Bela Vista, no local conhecido como Baixa do Cão, em Cidade Nova, nesta capital, juntamente com os policiais Manuel Peixoto e Jean Pereira, terem agido em união de desígnios e agredido com socos, pontapés e coronhadas as pessoas de Taiguara Batista de Oliveira e Alan John Rodrigues de Assis, levando-os ilegalmente detidos em uma viatura da Polícia Militar. Desde o dia da prisão, os revisionandos sustentam que foram recebidos a tiros naquela comunidade, onde Taiguara e Alan John caíram lesionados e outros conseguiram fugir pelo morro. No entanto, eles quem terminaram condenados.
Josemar de Lima foi condenado pelo crime de abuso de autoridade, do artigo 4º, alíneas A e B, da Lei 4898, revogada de 65, e pelo crime de denunciação caluniosa. Valdenis de Souza foi condenado pelo mesmo crime de abuso de autoridade e de denunciação caluniosa. Para ambos, foi decretada a perda do cargo de praça da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e a inabilitação para o exercício do cargo pelo prazo de 3 anos para todos os condenados. O processo foi arquivado, transitou em julgado e, inconformados com a venerada sentença condenatória, em desacordo com a prova dos autos, os revisionandos não permaneceram inertes e persistiram na busca da prova da própria inocência, principalmente ao saberem quem são as supostas vítimas que os levou à condenação. Taiguara Batista de Oliveira, uma pessoa do submundo do crime, acostumada a enfrentar a autoridade policial, não temia o braço armado do Estado, assaltava, roubava, tirava a vida de pessoas inocentes e aterrorizava os moradores dos bairros de Cidade Nova, Felipe Camarão, Cidade da Esperança e adjacências, sendo conhecido e temido por todos, com inúmeras entradas em delegacia do estima prisional. Por coincidência, essas comunidades ainda são aterrorizadas. Felipe Camarão, por exemplo, já vão aí com vários militares sendo assassinados só neste ano. Alan John Rodrigues de Assis, conhecido também como Lambão, apesar de ter uma família bem estruturada, tinha, né, e com suporte familiar, ele ingressou no mundo das drogas, migrou para o submundo do crime, onde encontrou o comparsa Taiguara e, agindo em sua parceria, praticou vários delitos, inclusive este lá no dia que os policiais estiveram. Enquanto as supostas vítimas estavam vivas, ninguém ousava falar contra eles. Contudo, após a sua morte, a verdade apareceu através do testemunho de ex-integrantes da quadrilha, de familiares. Provas novas. Estas provas demonstram que o nível de perversidade desses indivíduos naquela comunidade, que eles realmente atiraram contra os revisionandos, e também o envolvimento das testemunhas, de algumas testemunhas, com eles, das testemunhas que foram lá depor em favor de Lambão e de Taiguara. Ora, daquela comunidade, quem ousaria depor contra os policiais? Até hoje, ninguém é capaz de depor contra um policial. Pois bem, das provas novas, Cleito Filito Siqueira de Lima, um mecânico com 45 anos de idade, no ID 1412-5161, entre os minutos 20 e 22 a 21 e 33, ele diz que tinha um primo que fazia parte da quadrilha, chamado Frank Ley. Ele disse que conheceu Taiguara, Lambão, Alain, Fusca, Pisca e Carlinhos, que eram os integrantes dessa quadrilha. O seu primo até foi expulso do quartel devido ao envolvimento com essa turma. Ele também conhecia outros indivíduos. Ele sabe que eles, mostrando o nível de perversidade, mataram uma jovem chamada Chayane. Lambão atirou pelas costas dela. Por este crime, Lambão foi preso e ele foi enforcado dentro do presídio. E no presídio tem algumas regras que as pessoas não toleram. Disse que Lambão era muito temido. Todos eles eram temidos lá no bairro. Ninguém denunciava eles com medo de morrer, com medo de represália, com medo deles matarem a gente. Entre os minutos 23 e 42, ele fala sobre a troca de tiro lá entre Taiguara e a guarnição de Valdenis e Moreira. Aí ele diz, eu ouvi dizer, eu não vi, mas eu ouvi falar que eles estavam lá. A polícia chegou na hora e eles meteram bala. E uns saíram correndo. Eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo que teve um rapaz que foi baleado. Eu sei disso. Todos eles usavam armas. Todos eles. Inclusive Frank Ley, o meu primo. Todos. Francisco de Assis Teixeira, outra testemunha, diz que hoje tem uma lojinha de bicicleta, hoje tem 47 anos, e no ID
14125162, entre os minutos 4:20 a 5:01, ele disse que desde novinho foi criado com Taiguara e com os demais integrantes da quadrilha. Conheceu Pisca, Fusca, Carlinho, Franklin, todos eram da mesma quadrilha. E ainda disse, eu quem fundei essa quadrilha, entre 90 e 94. Eu quem fundei esse grupo. Fazíamos assalto, aterrorizávamos o povo da rua. A gente gostava mais, era de botar o povo para dentro de casa. A gente aterrorizava mesmo. No ID, sim, entre os minutos 5:04 e 5:35, ele diz, nós tínhamos muitas armas. O que você pensar, eu tinha. Eu só não tinha pistola .40, porque não existia na época de 2000, 2004. Agora, pistolas, a gente tinha espingarda, calibre 38, pistolas, repete, pistolas. Eu participava, a gente era todo vagabundo. Eu hoje sou outra pessoa. Hoje ele é evangélico. Disse também que usavam drogas, que todo dia depois iam praticar roubo, ia aterrorizar o pessoal. A vizinhança não gostava da gente, não. Ninguém gostava da gente. Todos nós tínhamos armas. Tínhamos muitas armas. Muitas armas. Chegou a ser preso no assalto. Diz também que cara de cavalo, sim, sobre a troca de tiro, entre os minutos 13:35 e 13:59. Ele disse que houve a troca de tiro. Ele disse que viu de longe, quando estava indo para o churrasco. Disse que botaram os dois dentro da viatura e levaram para o posto de saúde, viu quando botaram na viatura. Diz que aí, no dia seguinte, a gente ficou comentando quem foi que atirou. Quem não atirou. Aí do bando lá, quem tinha atirado era cara de cavalo. Diz que ainda pegaram a arma. Cara de cavalo. Naquele dia, entre os minutos 13:35 e 13:59, diz que naquele dia tinha muitas pessoas armadas. Tinha umas seis pessoas armadas. Na verdade, tinha umas 10 pessoas, mas uns guardam um revólver dentro do morro. Outros deixavam a arma na cintura. E a gente fazia um churrasco lá no pé do morro, todo final de semana. Eu vi quando botaram na viatura, e eu fiquei de longe. Eu estava de longe observando, porque eu não podia encostar. Diz que Lambão e cara de cavalo mataram a jovem chamada Franklin, ou mataram a jovem chamada Charlene, e que Lambão foi enforcado, como se diz, foi vingança por ter matado a menina lá no presídio. E diz que Moreira foi acusado por essa organização. E aí perguntado sobre uma das testemunhas, sobre Maria Célia da Silva, uma pessoa que foi lá depois, dizendo que tinha visto os policiais baterem nos meninos. Ele disse, essa senhora, Maria Célia da Silva, era mãe de outro integrante do bando, a esposa de um cara muito falado, um tal de João Cotó, lá de Cidade Nova. Ele é muito falado lá, porque ele era muito envolvido com a gente no tempo. Nos anos 90, ele era um traficante. Manuel da Silva Florencio, outra testemunha, com 71 anos de idade, um marceneiro. Ele era tio e pai de criação de Alan John, conhecido como Lambão, o que foi assassinado no presídio, que matou a jovem covardemente e que trocou tiro lá com os policiais. Ele disse que dava muito conselho a esse sobrinho, mas ele não queria ouvir. E aí ele diz lá no ID 141251, entre os minutos 6:35 e 7:44. Ele disse que dava muitos conselhos, até que aconteceu alguns danos, né? De atirar em polícia. A polícia atirar nele. Correram para cima do morro, né? Já foi. Eu chamava ele a atenção. A mãe dele, como diz, era costureira, também chamava atenção. Mas ele vivia lá em casa por conta dos meninos também, porque era como se fosse um irmão para os meus filhos. O que eu podia dar a ele era exemplo, mas infelizmente aconteceram esses danos com terceiros. Aí ele diz, e graças a Deus, com o tempo ele saiu, mas posteriormente matou a menina e foi preso, e mataram ele na prisão. Entre os minutos 8:56 e 9:28, ele disse que na prisão ele veio a óbito. Surgiu ele com outro companheiro, deram um tiro na noite. Por lá e essa arma, foram ver a menina, a arma dele. A menina que atingiu a menina parece que foi um 32. E a arma de Alain
eram 38. Ele aqui fazendo a defesa, dizendo que não tinha sido o filho primo dele que tinha matado. Pois bem. E disse que entre os minutos 10h55 a 11, diz que eu soube que, sobre a troca de tiro, ele disse que soube que tinha sido a polícia. Então, eles trocaram um tiro e ele foi preso. É tanto que eu, pelo tempo que eu dizia a ele, olha, meu filho, saia desse caminho. E não queria botar um advogado, e um advogado amigo dele foi quem foi lá e soltou. Alain chegou a ser ouvido no quartel. E o tio dele, quem o acompanhou. Aí a gente perguntou se ele falou, o que ele disse no quartel. Ele disse, olha, lá no quartel, em casa eu conversei com ele direitinho e tive um tempo para ele em casa comigo, porque nós estávamos só. E ele me pediu que ele me passou que eles tinham culpa, porque quando viam a polícia, eles ficavam atrás da moita, do mato, e lá eles atiravam, né? Aqui a fala dele. Dizia, vamos atirar, e coisa e tal. Taiguara, inclusive, participava, já que estava no meio, então tinha que participar dessas coisas. Então, ele não podia ser que fizessem parte disso, não podia sair, porque os outros não deixavam. E disse que na troca de tiro, Taiguara estava armado, todos estavam armados, e esses depoimentos deixam claro que os policiais naquele dia agiram em legítima defesa. Quando Clinton diz que eles atiraram, não resta dúvida que é legítima defesa. Houve uso moderado, houve meios necessários. Excelência, 1 minuto só, por favor. Pois não, Excelência? Alguém? Tá, 1 minuto, obrigado. E isto posto, Excelência, pelos fatos aqui demonstrados, mesmo que ainda restasse dúvida, seria aplicado em favor do réu. E, neste termos, a defesa pugna pelo deferimento da revisão criminal. E, nos termos, com fundamento no artigo, absolvendo os revisionandos, com fundamento no artigo 626 e 630 do Código de Processo Penal, em virtude da inexistência de conduta delitiva dos acusados e a sua atuação em legítima defesa, pugnando também que de imediato sejam reintegrados à corporação por ser de direito e de justiça. Obrigado. Palavra à relatora. Seu voto. Disponibilizado o voto, tem o relatório e constitui a sua fundamentação, e se trata de requerentes que foram condenados pela prática do crime de abuso de autoridade e denunciação caluniosa, sendo a tese absolutória lastreada em suposta prova nova, em sede de justificação criminal, prova testemunhal nova incapaz de desconstituir a coisa julgada penal, perda da função pública como efeito automático da sentença penal condenatória, precedentes, conhecimento e improcedência da revisão. Esta é a ementa. Se for necessário, eu faço a leitura do restante do voto da revisão criminal. Pode ser? O relator, Excelência, se manifesta. Acompanhando a relatora, senhor presidente. A unanimidade, viu, Excelência? Todos presentes, vereador Vigílio, estão com os votos, vereador Cláudio, Vivaldo, Amilcar, vereador Glauber, que estão ausentes de férias e a serviço. É a unanimidade. O tribunal, a unanimidade, pelo conhecimento improcedência da revisão criminal, né, Excelência? Improcedência, sim. Passa a presidência, Vossa Excelência. A maioria. O segundo do expedito também é da relatoria da embaixadora Lourdes Azevedo e eu também funciono na condição de revisor. Pois não, Excelência. Recebo. Muito grato. Revisão criminal 080 241670 2023, requerente Luiz Diego Nascimento Lima, advogado Manel de Agonia Fernando de Braga, requerente Justiça Pública, vereador Maria de Lourdes Pereira, relator revisão do Maurício Moura Sobrinho. Está em mesa, Excelência? Em mesa, Excelência. Advogado com a palavra por 15 minutos, Vossa Excelência.
Excelentíssimo senhor presidente, Tribunal de Justiça em exercício, desembargador expedito, excelentíssima senhora relatora da revisão criminal que por hora sustenta, excelentíssimo senhor procurador de justiça, hoje funcionando no pleno dessa casa, senhores desembargadores, senhores serventuários, senhores advogados presentes, família do revisionante presente. Bom dia a todos. Excelências, eu tenho pouco mais de 14 minutos para tentar invocar um espírito em Vossas Excelências da revisão deste édito condenatório transitado em julgado. Inicialmente, o revisionante Luiz Diego Nascimento de Lima trabalhava como vigilante, exercendo o seu labor no Natal Shop. Consta no curso da ação penal transitada em julgado que nos anos de 2010 e 2011, o Luiz Diego teria apresentado à empresa atestados médicos falsos. A ação penal é deflagrada e se inicia a persecução criminal em 2018, quando o Luiz Diego é denunciado pelo Ministério Público nos termos do artigo 304, ou seja, o uso de documento falso, remissivo às penas do artigo 298, ou seja, apresentar documento falso particular. No curso da ação penal, restou ele condenado nas penas do artigo 304 por 9 vezes. Entretanto, já é o primeiro impasse onde se insurge a defesa, havendo uma modificação no curso da remissão, ao revés do juízo acompanhar, e aí não de sua obrigatoriedade, vou chegar lá, a remissão do artigo 298, conforme sustentava o Ministério Público, aplicou as penas do artigo 297. Isso é muito claro para o efeito sancionatório no curso da construção da dosimetria, senhores desembargadores, porque ao revés da pena base se iniciar em 1 ano, com o édito condenatório do juízo, passou-se a pena inicial a 2 anos. Pois bem, apresentamos algumas preliminares no curso dessa revisão criminal, e antes de adentrar no mérito, a nossa primeira preliminar se debruça sobre a ausência de comprovação da data de apresentação desses supostos documentos, supostos atestados falsos. E por que digo isso, Excelência? Porque para o édito condenatório restou-se, para levar a efeito, a data do documento constado no atestado médico e não da apresentação. Careceu da apresentação de livros, de registros junto da empresa. Então, só por ausência da aplicação da data específica e deixando de se levar em espécie, porque é muito claro, imaginemos que a apresentação do atestado médico estaria a data de 5 de setembro, mas esse documento ele foi apresentado dia 5 do documento, porque para restar condenado nas espécies do artigo 304, há da necessidade comprobatória de quando foi a apresentação desse documento. Essa é a nossa primeira preliminar, e aí, por si só, carecendo da materialidade do delito, não poderia restar Luiz Diego condenado. E por que se insurge a defesa, Excelência, nessa primeira preliminar? Porque no curso da construção da dosimetria da pena pelo juízo processante, Luiz Diego foi condenado a uma pena de 11 anos e 4 meses, porque foi particionado as datas de apresentação desses atestados, fazendo, a partir que o juiz particionou esses 9 eventos, ele aplicava continuidade delitiva em 2, mais uma continuidade delitiva em 2, mais uma continuidade delitiva em 2, e ao revés do último, um concurso material de todos os eventos. Então chegou a uma pecha de 11 anos e 4 meses. E aí dou um parênteses e abro a fala do professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Não estamos tratando aqui da revisão de um crime violento. Não estamos tratando aqui de um grau de lesividade que vem ter colocado a sociedade no curso do desequilíbrio ou da desarmonia social. Estamos tratando de um cidadão que incorreu sim no delito. Mas qual é o grau e o equilíbrio entre o seu delito e a sanção imposta a ele há 11 anos e 4 meses? 7 meses e 20 dias preso em Alcaçuz, aguardando a progressão de seu regime,
E aí, é uma outra preliminar que nós iremos sustentar no curso da nossa sustentação, porque careceu de defesa, sequer houve um recurso de apelação para que esse defensor não estivesse aqui no pleno, mas sim funcionando na Câmara Criminal, e aí em grau de apelação. Pois bem, excelências. E aí, quando eu falo de ausência de defesa, eu falo de defesa deficitária. No curso desse processo, iniciou a Defensoria Pública, aportou na ata de audiência e julgamento um advogado que construiu, participou da instrução, mas que sequer tem um registro do nome desse advogado na ata de instrução e julgamento. Não sabe se ele foi constituído hoje pelo revisionante, mas à época acusado, réu, ou se ele foi nomeado de forma dativa pelo juízo. A cabo consta também no curso da ação penal, à época fiz, com a procuração que sequer tem a data registrada para, efetivamente, esse cidadão constituiu esse advogado, enfim, da sua condenação, ele não foi intimado da sua sentença de forma pessoal, porque estava em liberdade, e aí, levando-se a efeito o 392 lá no inciso 2º, estando o réu em liberdade, bastaria a intimação de seu defensor. Mas que defensor? Defensoria Pública não foi intimada, mesmo tendo sido funcionado no curso da ação penal. Esse suposto advogado que funcionou também na ação penal, ele foi intimado, sequer entrou em contato com o seu suposto constituinte, vindo a transitar em julgado, e hoje o revisionante, réu, suportando prisão privativa de liberdade em regime fechado, é uma pecha de 11 anos e 4 meses da apresentação de documentos supostamente falsos. Nos insurgimos também nessa preliminar, evidentemente, nelas requerendo a anulação dessa sentença, restando a absolvição do senhor Luiz Diego. Excelências, agora, chegando ao mérito, eu peço, venha a atenção ímpar de Vossas Excelências. Imaginemos que, passado a efeito todas as preliminares sustentadas aqui por esse neófito causídico, Vossa Excelência, não, ele merece suportar, sim, a essa pecha, a essa sanção condenatória, não pode se falar em nulidade. Enfim, no mérito, há uma questão muito, muito, muito importante a ser levada em efeito. É essa comunhão desses eventos. O juízo pegou os 9 eventos e particionou esses eventos por espaços. E aí diz o seguinte, na sua sentença. Olha, nesse caso, na dosimetria da pena, eu não vou poder aplicar apenas uma continuidade delitiva, porque os espaços campeados nesse conglomerados de unção de fatos delituosos havido passado mais de 30 dias. Essa é a posição do STJ, mas não é a posição majoritária ou dominante. Tanto é que um desses eventos, nesta sentença condenatória do qual a defesa se insurge, há lá a aplicação de uma continuidade delitiva num dos eventos, salvo engano, o terceiro evento, com espaço superior a 30 dias. E já adianta, excelências, quando o juízo particionou, nenhum desses eventos suportou um prazo maior do que 5 meses, baseado pela suposta data apresentada num documento falso, e sem comprovação alguma de quando teria sido a apresentação desse documento. Então, não poderia funcionar o juízo numa sentença condenatória em mala parte. Ao acabo de qualquer sorte, deveria tê-lo na unção de todos os eventos aplicada a continuidade delitiva. E por isso, numa pena que vai de 2 a 6 anos, hoje o revisionante suporta uma sanção de 11 anos e 4 meses, sem sequer ter tido o direito de apelar e funcionar este neófito causídico na Câmara Criminal e não suportando o tempo de Vossas Excelências com uma revisão criminal. Tanto é, Excelências, é muito crível que não há nenhuma comprovação, de quando da apresentação desses atestados. Qual foi a data que se apresentou esses atestados? Que o parecer da Procuradoria de Justiça, constante nos autos, disponível a Vossas Excelências, a Excelentíssima Senhora Relatora, diz o seguinte: além disso, embora a defesa sustente que a materialidade não está demonstrada em razão da não comprovação da data de sua utilização, no caso em apreço,
Embora, excelências, diz o Procurador de Justiça, não tenha sido demonstrada exatamente a data, não permanecem dúvidas acerca da efetivação e utilização. Bem, se não está comprovada a data de apresentação, em nenhum momento poderia se particionar a aplicação dessa continuidade delitiva. Deveria ter sido feita a unção de todos os eventos delituosos e aplicar por uma única vez a continuidade delitiva, levando a efeito a nova súmula do STJ, que só consagrou um número de delitos para as frações aplicadas na continuidade delitiva, que neste caso seria 2/3 e não 1/6 particionado por eventos. Eu estou falando de que, havendo no pior cenário, excelências, o entendimento dos senhores desembargadores desta corte para acompanhar, passar a efeito as preliminares de não anulação da sentença, mas de um novo redimensionamento de pena, eu estou falando frações penais suportadas pelo revisionante hoje, inferior a 4 anos, com a unção dos delitos numa continuidade delitiva. Repito, excelência, nós não estamos pedindo aqui que seja revista uma sentença condenatória de um crime infamante, de um crime contra a vida, de um crime de lesividade à ordem social. Eu estou falando de um cidadão que, no pior cenário, se utilizou da teoria do esperto, para não galgar o seu dia de trabalho, achou que estaria usufruindo dessa teoria. E essa teoria do esperto remanesceu-lhe uma pena de 11 anos e 4 meses. Já concluindo, excelências, do pleito defensivo de nossa revisão criminal. Primeiro, nas preliminares, o reconhecimento que, por se tratar de crime formal, o artigo 304, a consumação do delito se efetiva com o uso do documento falso. Nesse contexto, diante da ausência de comprovação da data, conforme acompanha o parecer da Procuradoria de Justiça, inexiste a comprovação da materialidade da infração penal ou das infrações penais. Sendo assim, a nulidade da sentença é a medida que se impõe para o caso e absolver o revisionante. Ultrapassada essa preliminar, buscando a nulidade, a nossa segunda preliminar, o reconhecimento da ausência de intimação pessoal do réu, seja pela Defensoria Pública ter funcionado e não ter sido intimada, seja pela defesa deficitária e não comprovada se foi constituído pelo revisionante ou se foi nomeado de forma dativa, porque sequer consta na ata da instrução criminal quem é esse defensor, se ele foi nomeado, se ele foi constituído, não há um despacho, uma linha sequer dizendo que essa figura grotesca que se perdeu, enfim, o prazo para a apelação criminal. Ultrapassada essa segunda preliminar, viemos à terceira, o reconhecimento da violação do artigo 93, porque quando da dosimetria da pena, o juízo, ao revés de sustentar em sua construção da sentença condenatória o crime do artigo 304, falar da apresentação de documento falso, se utilizou do crime de estelionato. É um erro material, mas que justifica a sua nulidade, porque gerou reflexos negativos e mal à parte para hoje o revisionante, ora à época acusado. A nossa preliminar, ultrapassada também a preliminar da linha C, excelências, pleiteamos o reconhecimento da violação do princípio do contraditório e violação do sistema acusatório, por isso da necessidade urgente, emergente do juízo de garantias, porque o juízo, ao construir a sua tese, recepcionar o artigo 304 ou um outro delito, não, ele não deu figura tipificada para um fato distinto do que pleiteava o Ministério Público. Ele literalmente aplicou a remissão de um outro dispositivo, conhecendo que esses atestados... Excelência. Obrigado, excelência. Esses atestados médicos seriam documentos públicos, já aplicou a sanção que é o dobro da pena mínima da remissão do artigo 298. Por fim, excelência, o reconhecimento do prejuízo suportado pelo revisionante, tendo a causa de defesa deficitária, conforme foi dito, e, eventualmente, ultrapassada todas as preliminares, no mérito que se confunde com as nossas próprias preliminares, requer o redimensionamento da pena, aplicando a todos os intervalos uma única continuidade delitiva, lá do artigo 71, excelências. Isso é o que busca a defesa, apenas justiça. Muito obrigado, um bom dia a todos.
A relatora, embargadora Lourdes, para o seu voto. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, observa-se do voto posto, já constando dos autos, importa considerar que foi proferida a sentença pelo juiz da terceira vara criminal, transitando em julgado para a defesa do revisionando desde o dia 27 de junho de 2022, consoante informado na certidão anexada aos presentes autos, ID 1854-1670, página 2, condenando pela prática dos crimes descritos no artigo 304, com remissão ao artigo 297, 9 vezes, na forma do 69, em continuidade delitiva do Código Penal, restando sua pena fixada em 11 anos e 4 meses de reclusão, além da soma de 54 dias multa. Em resumo, a sentença. Oportuno acentuar que a insurgência veiculada na exordial se direciona à decretação da nulidade da sentença condenatória em razão da ausência da prova da materialidade do delito, da ausência de defesa técnica, da ausência de intimação do réu acerca da sentença, além do pleito de afastamento da continuidade delitiva. No que concerne ao pleito de anulação da condenação, tem-se que o pedido autoral é insubsistente, uma vez que ainda existem provas aptas a desconstituir a sentença condenatória, tendo-se limitado o revisionando a reproduzir alegações já trazidas em outro momento processual. Destaco que o autor foi condenado pelo uso de documento falso, tendo a materialidade da conduta sido constatada, além da prova oral colhida, depoimento de testemunhas e de médicos alegadamente subscritores dos atestados que confirmarem a audiência de instrução que os documentos não foram por eles assinados. No que concerne a seguinte nulidade de ausência de defesa técnica, melhor sorte não assiste ao requerente. Isto porque tal alegação sequer é matéria passível em sede de revisão criminal e, para além disso, a documentação anexada aos autos possui entendimento diverso do adotado pelo magistrado, impede entendimento diverso do adotado pelo magistrado de primeiro grau. Vê-se dos autos que o advogado, constituído pela parte à época, assinou todos os documentos que lhe cabiam, embora não os tenha datado, sendo esta mera irregularidade que não invalida a defesa por ele realizada, conforme se vê no ID 1854-1673. Além disso, apresentou alegações finais com tese de ocorrência de erro de tipo, pleiteando naquela oportunidade a absolvição do réu, atuando ativamente na defesa do cliente, de modo que não merece acolhimento o pleito. Quanto à nulidade em razão da ausência de intimação pessoal do réu, também não merece acolhimento. A intimação do réu acerca da sentença condenatória só ocorre quando ele estiver preso, o que difere do caso, posto que o revisionando permaneceu solto durante todo o deslinde processual. Além disso, destaco que o advogado da parte foi devidamente intimado em 27 de junho de 2022, conforme ID 1854-1273, o que afasta a tese suscitada. E quanto à nulidade da sentença, que a defesa apresenta do magistrado aplicar a continuidade delitiva, o fez utilizando o crime de estelionato, o qual o autor sequer foi condenado. Portanto, a ocorrência de erro material do magistrado registra-se. Embora mencionado o delito de estelionato, não aplicou a pena referida ao citado crime, razão pela qual entende ser necessária a correção do erro material consistente na alteração do tipo penal para fazer constar o uso de documento falso em vez de estelionato, sem que se altere, no entanto, a pena aplicada, tendo ocorrido, repita-se, mero erro material quanto à nomenclatura do tipo penal. Por fim, quanto ao vício de nulidade da sentença, em razão de que, em que pese o magistrado tenha aplicado o Instituto da Continuidade Delitiva, o Ministério Público não teria se manifestado nesse sentido e, subsidiariamente, sustenta que esta só deveria ter sido aplicada entre os crimes de uso de documento falso e não cumulado este com o concurso material. Entretanto, observando o caso, o representante do parquet requeriu em suas alegações finais
o reconhecimento do concurso material entre os crimes de uso de documento falso, restando reconhecido de ofício pelo juiz a continuidade delitiva, por entender que os crimes praticados ocorreram nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, dentre outras circunstâncias. Desse modo, ressalto que as penas foram aplicadas considerando o tempo decorrido entre a prática de um e de outro crime, sendo que aos crimes praticados com lapso temporal superior de 30 dias entre um e outro, não foi aplicada a continuidade delitiva, mas sim o concurso material conforme acertadamente aplicado pelo magistrado ACO. Concluindo, como bem enfatizado pela douta Procuradora de Justiça, não há que se falar em sede de revisão criminal, em reconhecimento de continuidade delitiva entre todos os crimes de uso de documento falso. Isso porque, como se observa, o crime continuado somente foi reconhecido entre os delitos cometidos em intervalo de tempo máximo de 30 dias, razão pela qual o sentenciante dividiu os delitos em conglomerados, de modo a respeitar o entendimento jurisprudencial majoritário, assim não se podendo albergar um intuito do autor. Pelo exposto, em consonância com o parecer da lavra da doutora Naide Pinheiro, terceira Procuradora de Justiça, julgo parcialmente procedente a revisão criminal para fins de correção do erro material, somente para alterar a capitulação na sentença, modificando o delito estelionato para uso de documento falso, sem qualquer repercussão na pena imposta. É como voto. O revisor, excelência, Procurador Mauri. Eu estou acompanhando a relatora, senhor presidente. Já todos votaram à unanimidade, inclusive o Procurador Vigílio, que está ausente, mas está servindo o tribunal em inspeção em comarca do Estado, certo? Faltando só os votos do Procurador Cláudio, do Procurador Vivaldo, o Procurador Presidente também está nesse tribunal, e o Procurador Cláudio Rico está de férias. A unanimidade, nos termos do voto do relator, conhecimento e procedência parcial da lesão criminal para a correção do erro material apenas. Devolvo a presidente a Vossa Excelência. Toda a honra. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Expedito. Não há mais processos na pauta para julgamento, nem qualquer outro processo que independa de pauta. Não é isso? Em face disso, declaro, portanto, encerrada a nossa sessão na ordem jurisdicional. Reabre a sessão na nossa ordem administrativa. Não há processos administrativos em pauta. Expediente. Expediente. Correspondência do excelentíssimo desembargador Dubel Cosme, agradecendo a moção de congratulações pela passagem do seu natalício. Somente, excelência. Pois não. Na nossa indicações e proposta, a presidência propõe a moção de congratulações pela passagem natalício da senhora Tônia Maria Medeiros Monteiro, esposa do nosso querido colega e amigo desembargador Ibanez Monteiro, que ocorrerá na próxima terça-feira, dia 3 de outubro. Todos de acordo? A presidência tem ainda em mesa para submeter a homologação da Corte o ato que a de referendo autorizou o desembargador Dilermando Mota a ausentar-se do Estado, sem prejuízo de suas funções jurisdicionais, no período de 3 a 6 de outubro, onde Sua Excelência irá participar do 9º encontro do Colégio de Ouvidores Judiciais na cidade de Porto Alegre. Todos de acordo? Homologado. A presidência não há mais indicações ou propostas. Desembargador Expedito. Nenhum, excelência. Desembargador João Rebouças. Agradecer a Vossa Excelência os votos de boas-vindas e me acostar nas propostas feitas. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, quero registrar inicialmente a satisfação de tê-lo como presidente, mais uma vez. Obrigado, Excelência. Sempre honrosa a presença de Vossa Excelência.
E segundo momento de permissão a curto para me ausentar do Estado no período de 3 a 7, onde participarei do encontro de iniciativa da vice-presidência na cidade de Mato Grosso do Sul. Pois não, então autorizo, todos de acordo. Autorizado, portanto. O desembargador Dilermando Mota. Sim, excelência. Em proposição, apenas acrescentar que eu estarei sendo acompanhado pelo juiz colaborador, doutor Jussier. Pois não, excelência. O Ibanez Monteiro. Presidente, em nome da homenageada aniversariante, eu agradeço a menção honrosa que foi feita pelos colegas a ela. Em nome dela, eu faço um agradecimento. E quero comunicar também à corte, pedir autorização, que farei parte do grupo de trabalho que irá a Mato Grosso do Sul, mais especificamente a Bonito, para o encontro do Centro de Inteligência dos Tribunais. Centro de Inteligência do Poder Judiciário reúne todos os tribunais e se refere àqueles temas hoje que são as demandas repetitivas ou adjetivaram de predatórias. Esse grupo visa a desenvolver estudos para combater essa prática. Nós iremos no dia 3 e até o dia 7. O evento termina na sexta-feira, a gente retorna na sexta-feira e chega aqui no sábado. Eu estarei com a honrosa companhia do desembargador Saraiva e do Dr. Paulo Maia, que também faz parte desse grupo de trabalho ligado à presidência, à vice-presidência. Como vice-presidente está em gozo de férias, coube a nós representá-los nesse evento. Pois não, excelência. Com certeza estará muito bem representados por Vossas Excelências, o embaixador Saraiva e o embaixador Ibanez. Aprovo e todos de acordo. De acordo. Embaixador Cornélio, alguma proposição? Sem nenhuma proposição. Embaixador Gilson. Não tenho. Embaixadora Lourdes Azevedo. Sem proposição. Doutora Berenice. Não tenho, excelência. Nada mais havendo a tratar, declaro, portanto, encerrada a nossa sessão, agradecendo a presença de todos.